Bom, continuando aí, eu não sei quantas partes vai ser, né? Eu acho que esse vídeo aqui vai montar a parte 2 e a gente vai para 3, 4, quantas forem necessário aí, né? Alguns me perguntaram se vai ter continuação. Vai ter continuação. É que não é, a velocidade das coisas não acontece como a gente quer, né? Então não tem uma ordem específica também, enfim. Eu estou empacado aqui ainda no que eu vou fazer com a altura do bloco, né, em relação ao pistão, né, que ficou longe aí, né, eu quero uma área de squish, né, nos projetos a gente precisa de uma área de squish apertadinha aí, né, para poder ter uma otimização aí da parte da combustão, né. Mas eu ainda estou decidindo isso e depois eu vou ver o que eu faço, vou calcular um pouquinho, vou ver parede, material, né? Vou ver os possíveis problemas que eu posso ter. Por enquanto ainda está parado aqui e aproveitando o que está parado eu vou medir esse comando, tá? Esse comando ele foi feito aqui no Brasil. Não é um comando de uma empresa tradicional nacional, tal, é feito sob encomenda. Então a posição dele é toda fora, enfim. Eu não sei nem quantos graus tem, eu nem me lembro direito, né? Eu sei que era um projeto que estava parado aí, ele ia ser um carro de competição e tal. E, enfim, tá montado, então nós vamos checar isso, como que vai ficar no motor, tá? E para isso, então, vamos medir o comando. O intuito agora dessa parte 2 aqui é fazer um degree do comando aí, né? Ver o que ele tem de abertura, tudo medido a ponto .050, que é a especificação americana, né? E eu vou aproveitar também para ver, eu não sei se vai dar nessa parte ou não, mas eu vou ver as interferências mecânicas, né? Ou seja, vou colocar massinha aqui, vou ver se a válvula abre, no momento que ela abrir, se não vai colidir no pistão, e se colidir, o quanto que tem de folga. Enfim, são detalhes que a gente tem que, toda vez que a gente muda o projeto, né, a gente passa a ser um novo engenheiro, entre aspas. Ninguém é engenheiro aqui para esse tipo de coisa, né? Engenheiro é o cara que fez isso realmente com uma equipe, né, de pessoas. Então, mas a gente está fazendo uma reengenharia do negócio e a gente passa a ser responsável, então a gente tem que se cercar de todos os detalhes. Então vamos começar aqui fazendo a leitura do comando. Então vai ser bom esse vídeo porque vocês vão poder usar esse vídeo para ler qualquer tipo de comando, enfim, é uma informação importante. Muita gente fez alguns comentários na parte 1, perguntou coisas do processo, o 4 cilindros não vale a pena, ou vale, não vale. Cara, a gente não está no mérito se vale a pena, se o carro é da minha esposa, se não é, tal. Vamos esquecer isso aí. Vamos nos concentrar a mecânica. Não vamos, mas tal pessoa falou isso, ou tal pessoa falou aquilo, não é legal, não importa. Isso aqui é um motor, podia ser uma porcaria de um motor aqui, sei lá, de 1920 e tal. Vamos lá, vamos aproveitar os conceitos de mecânica. E antes que eu comece nessa parte, realmente, qualquer tipo de coisa aqui, não tem nada novo aqui. Tudo que eu estou falando aqui, puta cara, tem em documentação, tem no Google. Use o Google para procurar as coisas e sempre no idioma inglês. Vão encontrar muita coisa no idioma inglês. E se isso, mesmo assim, puta, eu não gosto de fazer procura e tal, cara, tem duas instituições que eu sempre recomendo. Uma é a Tecnomec, tá aqui, ó, tá? Então, falem lá com o Thiago faz os cursos lá, promove uns cursos. O Thiago, eu costumo sempre falar, o Thiago e o Luiz Gustavo, da VR3 Consulting, para mim, é os dois caras que mais manjam de mecânica nesse país. Então, são os meus professores também. Então, cara, vai com eles lá que vocês vão ter tudo isso aqui em detalhes. De repente, algum errinho que eu vou cometer que eles não vão cometer e vão te dar vão ter até mais didática do que eu. Enfim, procura os caras, faça um curso com eles lá, eles têm vários módulos, enfim, converse tudo com os caras, ou façam as pesquisas, ou preste atenção aqui no vídeo, beleza? Então vamos lá. O procedimento aqui, eu coloquei um disco de grau numa posição qualquer, uma ferramenta de precisão aqui que é o ponteiro, tá? Que é um arame, não tem problema nenhum. O único detalhe que eu precisei fazer aqui, eu precisei fazer rosca no virabrequim, eu fiz, né? Mas em muitos casos, né? Se vocês me acompanham lá na Copa Truck, nos motores da Truck lá eu coloco com fita crepe, pra você ter ideia, né? Muito bem preso, obviamente, porque não tem como colocar um disco de grau pequeno para aquele motor grande.
tá? E o ponto agora aqui é achar o PMS real. O que é o tal do PMS real? Se eu colocar o pistão aqui em PMS e colocar simplesmente o relógio comparador como é que está aqui, eu vou girar lá, mas pô, o pistão ele vai parar numa posição que não é a que eu quero realmente em graus do virabrequim. Por que isso? Ainda quanto maior a biela, então se eu colocar uma biela aqui, por exemplo, de 1 metro, tá? Vai ficar todo esse tamanho aqui, o pistão lá. O que vai acontecer? O virabrequim, ou para cá ou para lá, não vai ter variação nenhuma na altura do pistão, tá? Então vai me dar um erro grande, tá? Então se eu tivesse essa biela hipotética de 1 metro de altura, o virabrequim ia girar uns 10 graus e o pistão não ia se mexer lá, entendeu? Então a gente precisa achar a diferença. Vocês vão ver que eu vou girar o motor sempre no sentido de funcionamento, né? Nunca virar para trás para não acumular folgas, sempre num sentido só. E eu vou girar e vou ter uma excursão aqui do relógio comparador e quando ele encontrar de novo isso daqui, vocês vão ver o método aqui, vocês vão ver o jeito. E aí sim eu divido essa diferença para tentar aproximar e ter mais exatidão na minha leitura. E mesmo assim, mesmo com todos esses detalhes, eu vou ter erros, tá? Vou ter erros. Então vamos tentar fazer o mais perto possível, com mais critério possível, mas mesmo assim vai ter erro. Beleza? Mas vamos lá. Então, ó, coloquei o pistão em PMS, relógio comparador aqui, deixa eu ver se eu zerei, eu acho que sim. Ó, ele tá zerado aqui, zerei aqui e coloquei o ponteiro no zero lá. Mas, como eu falei, pode ser que essa posição não esteja correta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou girar o motor no sentido horário, acho que você vai ter que vir para cá, X. Tá? E eu vou pegar aqui, por exemplo, 2 milímetros de posição do meu relógio comparador, tá? Por isso que é importante, eu vou achar o PMS com o relógio comparador enfiado na vela. Você não vai achar o PMS real, você vai achar uma aproximação. Essa é a hora de encontrar, tá? Então vamos lá, eu vou girar e é legal você ter uma chave de fenda aqui, que acompanha aqui para poder ir no ajuste fino aqui, né? Você põe aqui na cremalheira que você faz um ajuste mais fininho. Então vamos lá. Então eu vou deslocar 2 milímetros. Tremendo aí, Xpita? Ó, eu já não ia conseguir, tá vendo? Então eu vou colocando aqui, ó, na chave de fenda. Vamos lá. 2 milímetros. Com 2 milímetros eu vou anotar quantos graus tem lá na frente. Vamos lá, X, de novo. Eu vou ter que olhar primeiro, deixa eu olhar eu de frente, certinho para não dar erro. Ó, ele andou 16 graus e meio, tá? Então andou 16 graus e meio. O que eu vou continuar fazendo aqui? E agora eu vou pegar essa diferença, o motor vai girar, tá? Então o pistão vai descer, eu vou continuar girando no sentido horário. Quando o pistão faltar 2 milímetros, eu paro, tá? Do mesmo jeito aí. E agora é um problema para enxergar, que aquele reloginho pequenininho não foi feito para quem tem dificuldade, quem tem uma idade avançada. Meu Deus do céu, tá 11 ali, ó. 5, 10, 11 milímetros. Vamos lá. Então vamos lá, vamos continuar. Tô descendo, sentido horário. Quando ele faltar 11 de novo ali, ó, tá chegando de novo. Vamos lá. Tá filmando aí, Xpita? Ó, 10. Que vai mais um golinho, né? Peraí, eu vou na chave aqui, porque para errar é 2 palitos. Eu tenho que refazer todo o serviço. Então lembrem que... Para de tremer, Xpita. Ó. 11, beleza. Então agora eu vou encontrar quantos graus faltavam para o PMS. Lá é quantos graus passou do PMS. Agora, ó, pode ver que o ponteiro está desse lado. Deixa eu olhar de frente aqui. Ó. 17 graus. Então, o meu ponteiro estava errado em meio grau. O que eu vou fazer? 16 graus e meio mais 17 graus é toda a excursão. Isso dividido por 2 vai dar aí 0,25 graus, tá? Então eu vou pôr no 0,25 aqui. Acho que dá para vir por aqui. Tá, então 17. Opa, aí eu vou pôr ele aqui no 0,25, meio,
vai falar assim, caralho, que cara chato. Ixi, não pode falar palavrão, né? Que cara chato, tá procurando um pelinho do pelinho, né? Mas é, ó. Então eu coloquei 0,25 graus e entorto o ponteiro aqui para 0. Pronto. Agora o meu motor tá no PMS real, tá? Então eu posso tirar esse cara daqui e aí eu vou colocar uma base aqui magnética aqui para agora iniciar a leitura do comando. Então o PMS tá real. 0 aqui é 0 mesmo, acabou, tá? Mais uma vez, tenho erros. Todo esse procedimento tem erro, não tem jeito, né? Um errinho pequeno, mas tem, tá? Não tô com equipamento de precisão. Quantos caras foram envolvidos aqui nessa manobra, né? Tem a exatidão do relógio, tem a precisão do meu ponteiro, tem o erro de paralaxe, tem o meu olho. Então, soma aí uns minutos e segundos aí de graus, não tem jeito, tá? Então agora eu vou fazer uma pausa para montar aqui eu só tenho esse relógio comparador agora na posição do tucho, tá? Antes disso, para não precisar pausar de novo, eu vou mostrar o que eu fiz aqui, para quem quiser fazer a leitura, ó. Esse aqui é um tucho, tá? Era um hidráulico, eu acho, sei lá. Mas enfim, coloquei uma peça aqui, ó. Então tá no lugar, ó. Cada carro vai ter um jeito, né, de você medir. E aqui eu vou pôr, ó, aqui já está tudo zerado. Eu vou pôr uma base magnética e esse cara vai aqui, ó, tá? Então o tucho vai levantar, vai descer e tal. E eu vou ter a leitura. A leitura é para cá, né? Eu vou ter que estar daqui, tá? Essa é a minha visão, a visão que vocês estão tendo aí é a visão que eu vou ter na hora da leitura, porque aqui eu vou controlando com a mão aqui no volante, né? Puxando aqui no volante e fazendo toda a leitura. Eu vou lá para frente e anoto os graus, enfim, vou fazer o diagrama aí deste comando. Beleza? Então pode pausar aí, X, a gente já recomeça. Bom, montei aqui, deixa eu tirar esse barato aqui, facilitar que esse aqui eu já usei. Montei o esquema aqui. O que tem aqui? A base magnética, tá? Colada aqui nessa parte, né? Pelo campo aqui da base. Tenho já o relógio comparador, tá? Eu já coloquei ele numa posição. Aí vai falar, pô, Franzoni, mas eu não tenho esse dispositivo. Pô, cara, você tem que fazer alguma coisa aí, né? Você tem que tem que se virar. Não tem nada, as coisas não tem pronto, assim, né? Tem algumas coisas que já tem, mas pode ver que é rudimentar aqui, é um ponteiro, é um arame, é uma pecinha que você faz. Você tem que perder algum tempo para construir as suas ferramentas, né? Que vão te ajudar aí no seu dia a dia, né? Então vamos lá. Então, primeira coisa, eu quero pegar o círculo base e eu quero zerar o meu relógio comparador no círculo base. Por quê? O relógio comparador, eu vou fazer a primeira leitura a 0,050 polegada, 1,27 milímetros. Por que eu vou fazer nesse cara? Eu podia fazer em qualquer tipo de medição. Eu podia criar uma medição Franzoni aqui, que é a 3 milímetros. Posso, não tem problema nenhum, né? Ia ter uma duração menor, ia ter um padrão que eu criei, mas e aí? Eu não consigo comparar com outras coisas, né? E a gente está tão acostumado, pelo menos eu estou acostumado, às medições em padrão americano. Então, quando você vai ver um comando, vou ver o Skanderian 278, que é todo o nosso sonho aí, de todo opaleiro gosta do 278, né? Quanto que ele tem efetivamente? Ele tem 238 graus A medidos, né, a 0,050 polegadas, 1,27 milímetros. Quanto tem um 260 da Compcans, que é amplamente utilizado também? Ele tem 218, né? 208? 218. 218 graus medidos a 0,050. Então, esse número, que não é o advertisement, que não é a duração de venda é o número grande, é o 278, é o 260, é o 310. Esses números, não que eles não querem dizer nada, mas eles são números bonitos, eles vendem, porque são grandes, né? Infelizmente é assim que se olha, né? Mas a gente tem que estabelecer uma comparação, e para comparar, a gente tem que medir todos eles em um determinado levante, podemos dizer assim. Esse 1,27 é uma convenção, um jeito americano de se medir o comando, que é justamente já para passar um pouco da rampa de silêncio, nos casos dos comandos para tucho mecânico, e no tucho hidráulico ele já vai estar começando, inclusive, já a pegar a zona aí na rampa de aceleração, né?
Comandos europeus, se não me engano, eles medem a 1 milímetro. Enfim, vamos seguir a convenção americana. Falei tudo isso só para a gente estabelecer um jeito de medir o comando, tá? Então eu vou pegar aqui a ponto .050, que é 1,27 milímetros, tá? Então, primeiro ponto aqui é zerar e quando ele estiver no círculo base. Como é que eu vou saber? Quando eu ir para um lado e para o outro, ele não se mexer mais lá, né? Aí. Então, eu preciso só olhar de frente aqui. Deixa eu ajoelhar aqui. Ó, tô girando aqui, deixa eu ver. Opa, começou de uma vez até. O bichinho tá rampa, hein? O bichinho é bruto, Xpita. Ó, eu vou considerar esse ponto aqui como zero, tá? Depois até olho no comando mesmo se eu tô no meio do círculo base, que seria o ideal. E aí vão ter, dependendo do comando, da marca tal, vão ter algumas irregularidades nesse perfil, tá? Então você vai pôr no círculo base a zero, aí de repente você vai girar aqui, você vai ver que o ponteiro dá umas osciladas tal, e depois volta para zero. Então é complicado isso, né? Mas a gente tem que buscar aí um caminho, né? Um início, né? Então comecei no zero aí. Então vou começar a girar o motor no sentido horário, tô aqui girando, tá? E a minha medida tem que ser 1,27 milímetros, tá? Essa daí é a parte do escape. Ó, ele tá se mexendo lá, mas ó, tá vendo que ele vai voltar pro zero? Ó, agora que ele vai começar a abrir. Então, aí que tá, eu poderia ter zerado ele antes desse buraco aí, ter alguma imperfeição na superfície dele. Mas eu vou considerar aquela que eu admiti que era o meio do círculo base, tá? Então, ó, vamos lá, ó, começou. Ó, dá pra até perceber uma coisa legal, ó que legal, quer ver? Eu tô girando de forma constante, ó, tô girando aqui constante e o ponteiro tá indo constante também, tá vendo? Tá indo na mesma proporção. De repente ele dá um salto, ó, quer ver? Ó, o que é isso? Nesse ponto todo aqui, ó, eu tava, não dá para afirmar com certeza, mas eu estava na zona na rampa de silêncio dele, tá? Então, ó, ele tem uma rampa de silêncio aí, ó, de mais ou menos 0,3 milímetros. Então já dá para lógico, a gente tem que consultar o fabricante, mas dá para ver que mais ou menos aí era onde que vai ser a regulagem de válvulas dele, tá? Então 0,3 vezes 1,75 lá que vai ser a relação do balancinho que eu vou estar. Aí eu vou estar aí com 0,5 mais ou menos de folga. Então assim, se você perceber esses detalhinhos, você já começa a ver que a folga que você vai trabalhar, né? De novo, tem que olhar o fabricante. Mas como essa peça aqui eu peguei do chão aí da caixa, né? Depois eu vou atrás da especificação dela. Eu tô aqui conhecendo o comando no bloco. Então vamos continuar aqui. Então eu vou chegar a 1,27, ó. Então 1. Agora para parar no 1,27 aqui, Roseli. Parei, ó. 1,27. Aí o que eu vou fazer agora? Vou lá no disco de grau, tá? E vou ver o deslocamento dele aqui, tá? Então ele andou, ó, tudo isso daqui. Então ele andou 136 graus e meio depois do PMS, tá? Então, vamos desenhar aqui, Xpita. Vamos fazer uma, tá? E aqui então, abertura do escape, 136 graus e meio depois do PMS, tá? Então ele abriu mais ou menos aqui, ó. Então abre escape, 136,5 depois do PMS. Aí agora a gente volta. Vamos voltar lá. Eu vou continuar, dá a volta por ali. Aqui é complicado. E o esquema aqui é original, não tem esse negócio de vinheta, não. Eu vejo esses canais aí, tem um monte de vinheta, né? Os caras põem umas vinhetinhas, põem câmera, põem luz. Aqui não, é o celular velho da Xpita aqui, vamos lá, ó. Então, ó, 1,27 lá, né? Eu vou continuar até o levante máximo e vou contando. 2, 3, 4, 5, 6, aí sim, hein? Tem levante, hein? 7, ô louco, vai furar o pistão. Ó,
7,31 de levante, começou a descer. Então eu vou anotar lá, pode ficar aí, X. Só vou anotar que o levante é 7,31. Muito bom, hein? Gostei, hein? 7,31 milímetros. Então agora eu vou continuar e vou parar ele quando eu encontrar de novo a medida 1,27 milímetros, tá? Que é 0,050. Então vamos lá, sempre no sentido de funcionamento do motor. Então vamos lá, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, e agora eu vou parar no 1,27, que é um saco. 1,27. E repare que ele já passou aqui, né? Ave Maria. Ele vai fechar a 27 graus depois do PMS. Puta que pariu. X-pita. Pensa num comando, hein? Então, fecha escape, 27 graus depois do PMS. Ave Maria. Então aqui, ó, então fecha escape. Como é que eu vou somar então, qual que vai ser a duração desse comando? Tá vendo? Tem metade de uma circunferência, 180 graus. Mais 180 menos 136,5, que é geometria básica, né? E 27, mais 27. Então vamos lá. Ó, então 180, 136,5 menos. Então aqui tem 43 graus e meio, 180 mais, e aqui eu tenho mais 27. 250. Porra, X-pita. Vai voar. De malandro, de malandro. Então a duração do escape desse comando, ele tem 250 graus, ponto 5, tá? Aí aqui, ó, a gente vai ter o lobe center do escape, que vai ser dividido por 2, tá? E ainda mais esse ângulo que tá aqui, ó. Cadê? Menos, né? Menos esses 27, é 27, né? Cadê? 27. 27 menos. Então, o lobe center desse escape é 98,25, tá? Esse é o lobe center. A gente vai encontrar o lobe separation, que é quando a gente medir a admissão, tá? Então, agora, para medir a admissão, eu tenho que reposicionar o meu conjunto lá, tá? Eu vou fazer mais uma medição aqui, mas isso aqui vai encher o saco de quem está assistindo. Eu vou fazer ele fora aqui, né, para conferir esses dados, né? Eu sempre faço 3 medições. Então, 3 medições para ver se realmente está dentro do que eu fiz aqui. Aí eu vou reposicionar esse conjunto para a válvula de admissão e a gente vai fazer toda essa medição aqui de novo, mas para admissão, aí o gráfico vai estar concluído. Beleza? Então pode pausar. Bom, reposicionei aqui o conjunto, né, para a parte da admissão agora. Já até zerei, que é um saco para colocar, para deixar tudo direitinho, porque o relógio tem que ficar numa medição perpendicular, né? Muita gente põe a vareta aqui, né, e coloca o relógio na ponta da vareta. Não está errado, mas no meu entendimento, a vareta, ela tem uma variação. Quando ela vai trabalhar, ela tem, como é que eu posso dizer? Ela tem uma excursão, né, lateral, se podemos dizer nesse sentido, né? E esse movimento, né, ele acaba por mudar alguns pelinhos aí, alguns graus. Então eu prefiro que seja feito dessa forma, direto no tucho, e o tucho com esse dispositivo, esse adicional aqui, né, de chapa, para poder fazer o deslocamento do relógio de forma perpendicular a essa chapa, mas paralelo ao movimento exato do tucho. Aqui ele não se movimenta, tá? Então, assim, tem situações que você não tem jeito, né? Você quer medir aqui, por exemplo, e não tem o ferramental. Como eu expliquei, você tem que ir fazendo ferramentas. Então, aí põe na ponta da vareta, não está errado. Alguém vai colocar algum comentário, eu meço assim há 30 anos, ou não sei o quê. Cara, não estou criticando o seu método ou o jeito que você está medindo. Estou falando que nós temos que buscar uma maneira
na tentativa, né, no intuito de ser o mais exato possível. Se você acha que você está fazendo assim, tá bom, tá tudo bem, tá tudo beleza, tá? Agora, se você quiser mudar, tá aqui uma sugestão. E se você tiver sugestões que o meu método fique mais exato, manda bala aí que eu vou mudar aqui, não tem problema nenhum. Bom, vamos lá. Então, eu já zerei, né? Mas eu vou confirmar. Ó, tá zeradinho. Então vamos lá, vamos procurar o 1,27 de novo. Vamos lá, vamos girando sempre no sentido de funcionamento do motor. Ó, ele tá fazendo uns barulhos aí por causa do óleo, né? Ó, deixa eu ficar bem de frente pro relógio para não dar paralaxe. Aí, 1,27. Vamos anotar aqui. Tá? Tá começando a abrir agora. Então ele tá aqui, ó, a 11 graus e meio antes do PMS. Mostra o relógio, o disco aí. 11 graus e meio. Então abre a admissão 11,5 antes do PMS. Então ele vai estar aqui, ó. Vai dar mais ou menos aqui. Então abre a admissão 11 PMS. Então, ó, por aqui 27, né? Tinha falado, o escape. Por aqui já dá pra gente ver, ó, puta, ele tem um overlap aqui, monstro, hein? De 38 graus. Meu Deus do céu, isso vai ser suja, marcha lenta pra caramba. Esse pitão de parar vai assustar todo mundo aí com 4 cilindros. Então, ó, ele tem bastante overlap, a gente vai conferir isso agora, né? E já consigo saber que ele tá atrasado, tá? Porque se a diferença desses dois caras aqui tivesse simétrica, né? Ou seja, tivesse aqui 27 graus para um lado e 27 para o outro, ou 11,5 para cá e 11,5 para cá, então ele está simétrico. No caso aqui ele está 27 e aqui 11. Então quanto que eu tenho de overlap? 38 mais ou menos. O certo seria estar 17 para um lado e 17 para o outro, tá? Então significa aí, ó, 17 é isso, né? Vai dar 38, isso aí. 19, né? 19 graus. 19 ia dar 38. Então, significa que ele está aqui com uma... Ele está atrasado, desculpa, mais ou menos 8 graus. É bastante. Então, isso eu vou ter que corrigir também, tá? Que eu quero o motor pelo menos ou simétrico ou levemente adiantado. Mas isso tudo eu vou ver depois porque vai mudar para mim a taxa. Isso aqui vai mudar a taxa. Eu vou falar sobre isso também. Então, vamos lá. Vamos continuar a medição. Vamos medir o levante, né? Então vamos lá. 1,27, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,47. O levante máximo. Levante máximo 7,47. Agora vamos voltar. Continua girando o motor para o mesmo sentido, mas vamos buscar o 1,27 de novo que ele vai voltar. Então 7, 6, 5, 4, 3, 2 e agora a gente para no 1,27 de novo. Com cuidado. Ai, filha da mãe, parou 1 grau de diferença. 1 grau não, 1 milímetro. Ou 1 décimo, agora deu. Vamos lá. Ele está a 63 graus e meio depois do PMI. Mostra lá enquanto eu anoto aqui. Que é o fechamento da admissão. Então, fechamento da admissão depois do PMI. Vamos lá. Então, ó. Então, como é que eu vou fazer a duração desse cara? Eu tenho esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço. Então, 11,5, 180 mais 63,5 mais, duração da admissão, 255. Lobe center da admissão, 2 dividido, 127 graus e meio, menos 11,5 por aqui, tá aqui, ó. Então, lobe center da admissão, 116.
mais o lob center do escape, 214,5. 2 dividido. Então, o lob separation desse comando é 107,25. Bruto, hein? Vai embaralhar pra caramba. Marcha lenta irregular. O ar-condicionado da XP tava maior que ligar o ar-condicionado, o carro morre. Vai ser aquela beleza. Puta que pariu. Bom, mas é isso aí, ó. Então, ó, o overlap dele... Então lá, 11,5, 27 mais, 38 graus e meio, tá? Então ele teria que estar 19,25 para cada lado, ele não tá, então 27 menos aqui, ele tá aí 7,75 atrasado. Então, atrasado, 7,75 graus, tá? Então, o que vai acontecer? Ai, deixa eu levantar, XP, minhas costas. Ai. Então, o que vai acontecer? Da forma do que está aqui, ele... Por que eu falei da taxa? Né? Muita gente se preocupa com a taxa estática do motor e tal. Legal isso daí, mas o motor ele vê a taxa dinâmica. O que é a taxa dinâmica? Né? No momento que a válvula de admissão fechar, é que começa a contar a compressão, o tempo, né, de compressão do motor. Então, volta aqui de novo, X. Pelo desenho aqui, ó, a gente consegue ver que a admissão, o pistão aqui, ele tá funcionando, né? O pistão, quando ele chegar em PMI, tá aqui o pistão. Ele vai começar a subir, somente 63 graus e meio depois do PMI é que ele vai fechar a admissão, tá? Então, o tempo que eu tenho de compressão é isso aqui só, 180 graus menos 63 graus. Então, eu tenho por volta de 120 graus só de compressão, tá? De graus de vira para compressão. Então, quando a gente tem um comando original ou um comando mais levinho, mais originalzinho, né? O que vai acontecer? Esse cara, essa posição aqui, que é o fechamento da admissão, ele tende a ser mais próximo do PMI, tá? Então, eu tenho mais graus de vira para compressão. O que acontece com isso daqui? Eu tenho mais tempo para comprimir a mistura, tá? Então, aqui eu tenho pouco tempo. Então, aqui em cima, eu tenho que ter uma taxa estática bem grande que, somado a esse cara, me dá a taxa dinâmica completa. Então, teve um colega que perguntou, pô, não é muito de taxa? Não sei. Pode ser que nessa posição aqui, que está o comando agora, a taxa precisa ser uma taxa de 15, por exemplo, tá? Então isso depois eu vou calcular direitinho. E aí veja, olha que coisa legal, né? Vocês já devem ter ouvido falar que falou assim, pô, eu adianto o comando, o motor ganha força. Eu atraso o comando, o motor ganha reta, né? Na verdade, a gente nem muda muito a potência, mas o que a gente está mudando é exatamente isso daí, ó. É a taxa dinâmica do motor, tá? Então, podemos dizer que se eu adiantar o comando, esse cara vai vir mais para trás. Se ele vai vir mais para trás, ele vai me dar mais graus de vira para comprimir a mistura. Então o que eu vou estar fazendo com o motor? Eu estou aumentando a taxa dinâmica dele. Tá? Então é muito importante essa questão de taxa e o comando que você tem. Muita gente tá lá no comando original, foi lá, o comando original do Opala, o álcool, por exemplo, tem a taxa de 10 estática. Aí o cara vai lá, mete taxa de 11, beleza? Põe 12, começa a dar ré. Por quê? Tem vai dar uma puta taxa estática, ou dinâmica, desculpa. Porque o comando é pequeno. Agora, um comando grande e ainda atrasado para uma taxa de 12 é pouco, uma taxa estática de 12 é pouco. Então, esse balanço, você tem que fazer o cálculo. Tem uma fórmula bem grande até, onde você já põe os graus aqui, né, do vira, porque aqui a gente precisa respeitar, tá, uma relação trigonométrica, né, quase que uma senoide isso, né? Então, quanto que graus, 63 graus, vão equivaler em milímetros do deslocamento da biela? Tem até o ponto, o excêntrico da biela, o quanto que é o deslocamento aqui, para poder calcular quantos milímetros eu tenho aqui, e aí sim calcular a taxa dinâmica do motor, tá? Então é muito importante isso daí. Então agora ainda eu não consigo fazer nada, tá? Eu não consigo determinar muita coisa, eu preciso fazer bastante continhas aí para ver o que eu vou fazer, tomar a decisão do projeto. Então é importante isso. Depois que você faz as primeiras medições,
é que você vai determinar como que o projeto vai se comportar. Então assim, eu evito ao máximo utilizar a palavra receita, que não tem receita. Receita você consegue lá, a sua avó vai lá e faz um bolo, passa a receita para sua mãe, a sua mãe faz, a sua filha faz todo mundo igual, né? Aquilo passa de vó para mãe, para filha, ou um filho, né? Sei lá qual é a pessoa que vai fazer, mas a receita, ela se perpetua porque é só seguir exatamente aquilo que vai dar certo. Aqui não tem receita. Você montou aqui 5 graus um motor diferente, pronto, cadê a receita? Aqui não vai dar mais certo, tá? Então, muita coisa que... são muitas variáveis que a gente tem que controlar para a gente chegar no objetivo que a gente quer. Então, eu ainda vou pensar ainda, como eu tô falando, isso aqui tá dinâmico, né? Tá sendo feito on demand, né? Então, eu vou sentar depois para ver e tal. E se precisar mudar o comando de posição, alguém vai perguntar, né? Fala, pô, mas e se eu precisar mudar o comando? Já tem chaveta para isso. Fica aí, X, vou mostrar aqui. Vou pegar uma chaveta. Você vai mudar na chavetinha. Vou pegar a chavetinha aqui. Eu quero que ela saia, essa mardita não sai. Isso aqui você tem que comprar pronto, não adianta fazer. Ou você faz... Será que o zoom vai conseguir ver? Ó, peraí, deixa eu mudar aqui. Tá dando pra ver aí? O degrauzinho? O degrau, isso. Ó, se você pegar uma chaveta original do carro e fazer um deslocamento aqui, ó, tá, tem grande chance de dar cagada, porque isso aqui pode remontar. Então já tem chaveta pronta, que aqui, ó, tá vendo que ela tá deslocada, né? Então essa daqui, se não me engano, é 2 graus, só preciso ver lá. Então tentem ou já comprar um negócio pronto, só que só vende nos Estados Unidos, não vai vender no Brasil. Tira o dedo, não dá pra ver? Mas já viu, o pessoal já viu, pô. Peraí. Aí, agora deu pra ver de longe. Aí, tá vendo? Então um degrauzinho. Degrau. Isso aqui fica dentro do eixo e aqui pra engrenagem. E aonde vai pôr isso aqui? No virabrequim. Mostra aqui, ó. Vai ser aqui, ó, nessa engrenagem. Não vai meter ela na do comando, porque o do comando a gente já sabe que ela é colocada sob interferência. A do vira também. Mas aqui é alumínio, tem que tomar um puta de um cuidado, porque senão você perde a engrenagem. Então esse cara coloca lá na engrenagem do vira, tá? Que essa saca com mais facilidade, aquece e coloca. Que aí sim eu vou deslocar essa posição um pouquinho. Então no caso essa daqui é 2, deixa eu ver se é 2 mesmo. 2, tem um offset de 2. Que aí você procura, também procura, não adianta depois, oh, mas qual que é? Coloca lá, crank, tá? 2 graus offset, 4 graus offset, tudo no idioma inglês. Vocês vão achar no Google, vende isso aqui, tranquilo, nos Estados Unidos vende. Tá? E aí 4 graus, então imagina o seguinte, se eu deslocasse esse cara 2 graus, tá? Ele já ia ficar atrasado aí 5 graus ainda, né? Então eu teria que ter uma chaveta dessa aí bem grande, né? Uma de 4, de 4 para poder dar diferença aqui. Uma de 4 graus ia ficar legal, ia ficar no zero aí. Tá? Então ainda vou decidir o que eu vou fazer. Mas é isso, eu acho que com isso, X, a gente encerra a parte 2, ficou bem grande até. E a parte 3 eu ponho as massinhas aí para poder ver as colisões do cabeçote. Beleza? É isso aí. Eu ia encerrar essa parte aqui, mas aí eu estava passando aqui pelas minhas anotações e eu lembrei de uma coisa muito importante. Olha só, tá vendo como o negócio você tem que ficar pensando várias vezes, né? Cada dente da engrenagem, se você pegar a circunferência e dividir aí, 720, né, e dividir pela quantidade de dentes, você vai ver que ela tem 13 e pouquinhos graus, tá? Então cada dente significa 13 graus. Olha só que legal. Se eu mudar uma posição, aqui eu coloquei bolinha com bolinha, tá? Mas se eu montar ele deslocado um dente, o que vai acontecer? Logicamente adiantando, 13 graus com um atrasado de 7,75, olha só onde vai acontecer, o que vai acontecer com o comando? Vai ficar 4 graus adiantado sozinho, sem precisar colocar essa chaveta. Então, é muito importante que você conheça os fundamentos da mecânica e a geometria do motor, porque você tem essas soluções, tá? Não é mais um carro original, então você tem que procurar soluções. Isso me lembra até um detalhe importante. Teve uma vez que eu montei um motor
E era um comando também feito aí por uma empresa, não teve... Isso não é falta de controle, não precisa ter essa marcação, não precisa ter orientado. A gente como técnico, a gente como mecânico, a gente tem que saber onde vai montar o comando. Mas enfim, essa empresa de repente copiou o comando e tal e não posicionou a chaveta na onde deveria ser igual da marcação original. O que aconteceu? Quando eu fui medir o motor, e isso é uma prática que eu faço em todos os motores que eu meço, não bateu a posição bolinha com bolinha, ele ficou lá coisa de, sei lá, 20 graus adiantado, alguma coisa assim. Falei, puxa vida, né, meu? Então vou ter que montar ele fora. Ficou 15, alguma coisa assim, enfim. Era um carro de competição, mudei e ficou deslocado, né? Então ficou a bolinha aqui e a bolinha aqui da outra engrenagem. E o motor funcionou, beleza, tal. Ele foi. Um outro preparador, não posso dizer que esse cara é preparador, mas um outro mecânico abriu esse motor para fazer uma manutenção e gravou até um vídeo, né, na internet. Olha só que um preparador renomado, nem renomado sou um entusiasta aqui, que trabalha na garagem. Mas enfim, citou meu nome e falou, o cara montou errado, bolinha com bolinha. Ô, minha Nossa Senhora. Então... olha só o quanto de informação que esse infeliz precisaria ter para ele não falar uma besteira dessa. Então, todas as vezes que vocês se depararem com um motor e verem algo que te parece muito errado, analisem que pode ser que tem uma mancadinha lá, realmente tem um erro, ou pode ser que tenha alguma coisa que o cara teve uma sacada ou que procurou aquele negócio está certo ou está customizado para aquele projeto, entendeu? Então, é muito importante sempre fazer as medições, que aí vocês evitam de falar uma besteira dessa contra qualquer tipo de profissional, né? Que é pior ainda. Enfim, é isso que eu queria mostrar e é isso aí. Então, nós vamos reposicionar ele, depois eu vou montar ele com um dente fora, para ele ficar 4 graus adiantado e vai ficar perfeito, que era do jeito que eu queria que ficasse.